aos que eu não pude ver. Daqui a pouco, quando nós iniciarmos o momento do batismo, vai melhorar aqui o nosso espaço. Por favor, eu queria que abrisse as portas, ligasse o ar aqui, porque nós precisamos de mais ar, né? Mas eu quero iniciar o nosso momento de culto de batismo. Esse é um dos momentos mais preciosos da vida da igreja. Batismo é uma das duas ordenanças que Jesus deixou e nós cumprimos isto. Nós batizamos aqueles que confessam a Cristo como Salvador e nós ministramos a ceia regularmente como cumprimento de uma ordenança. O que vamos fazer aqui hoje é única e tão somente obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Culto de batismo é obediência. Um privilégio para os que são chamados e respondem ao chamado, recebendo a graça salvadora de Jesus. Eu tenho muita alegria na vida desses irmãos queridos, que hoje estão declarando publicamente a sua fé em Jesus, recebendo o batismo, fazendo parte agora da igreja local. O batismo é uma das formas de ser membro de uma igreja local e assim participar regularmente da vida desta igreja. Eu tenho muita alegria nisso e quero agradecer desde já a vocês que estão aqui, principalmente aos familiares deles, não é? Porque a sua presença é muito importante. Não é só um compromisso social. Para eles eu tenho certeza disso, porque eu sei disto, significa a sua alegria na atitude deles de declarar a sua fé em Jesus. Quero iniciar cantando, louvando ao Senhor. É assim que a gente expressa a nossa alegria. Nós vamos fazê-lo agora, louvando ao Senhor. Se você pode, fica em pé. Os que não podem, podem ficar sentados, mas aqueles que podem, vamos cantar em pé, louvando ao Senhor. Fique à vontade, vamos cantar. Cante. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavado o seu poder e perdão, os pecadores remidos
orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus pelo tempo que já tivemos juntos desde a manhã com o nosso gostoso café. Obrigado pelo tempo em que estivemos juntos em aula agora pela manhã. E agora, Senhor, obrigado por esse momento de culto de batismo. Obrigado por cada vida que hoje está testemunhando da sua fé, descendo as águas do batismo, por suas famílias. Ó Deus, obrigado por esse presente do Senhor na vida desta igreja, na vida desses irmãos queridos. Pedimos que o Senhor receba esse culto agora, nos abençoando, falando conosco por cada momento deste culto, que nós possamos de fato, ó Deus, sermos agradáveis como igreja diante do Senhor, e assim possamos receber as bênçãos que realmente necessitamos. Pedimos que o Senhor abençoe aqui nós, aqueles que não podem estar conosco. Nos lembramos, ó Deus, daqueles que se encontram enfermos e oramos por eles. Quero orar, ó Deus, em especial pela vida do teu servo, o presbítero Samuel, que não está bem nesta manhã com a sua saúde. Nós oramos por ele mais uma vez, para que o Senhor possa agir com graça, com poder. O Senhor é o Deus que nos formou, o Senhor conhece a nossa estrutura, e nós oramos por ele, a fim de que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa na vida do teu servo. Cuida dele, Senhor, segundo o teu propósito, segundo o teu coração, e abençoa-nos. Cuida dos demais enfermos, nossos queridos, e pedimos que o Senhor abençoe-nos aqui agora mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de nós descermos as águas com esses irmãos, eu quero apenas dizer que esta igreja tem grande alegria na ministração do batismo deste domingo. A igreja, ela se desenvolve, ela é edificada, ela é construída, ela cresce a partir das vidas que vão chegando. Jesus disse certa vez: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras de Jesus ao se referir ao fato de que, ao longo da história do cristianismo, a igreja dele, cristãos sendo chamados, alcançados pela graça, em toda parte do mundo, em todos os rótulos de igrejas que se distinguem nas suas mais diversas denominações, onde Cristo é Senhor, onde Cristo é o Deus que salva, onde Cristo é o primeiro, onde Ele é o caminho e só Ele, ali nós temos a igreja de Jesus. Seja aqui, seja lá na África, seja lá em outros países da Europa, seja em quaisquer outros continentes, ou em algumas tribos indígenas, onde só tem alguns índios que já conhecem a Cristo, não importa. Onde tiver alguém que a graça salvadora de Cristo alcançou, ali temos a igreja de Jesus. É esta igreja da qual Jesus dizia: eu vou edificar. Ele não depende de nós, viu? Ele não precisa de nós. É privilégio nosso trabalhar para Ele. É privilégio nosso sermos igreja a serviço dEle. Porque quem faz a obra é Ele. Quem compartilhou graça no coração de vocês, irmãos, que vão receber o batismo, foi o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus na pessoa do seu Espírito, o próprio Cristo. Foi Ele quem os salvou, foi Ele quem morreu na cruz por vocês. Foi Ele quem os chamou, foi Ele quem os escolheu. Portanto, a Ele, glória, honra, louvor. Nós aqui cumprimos o nosso papel, toda glória ao Senhor. Mas a igreja é edificada. E lá em Atos, no capítulo 2, há um versículo que tem tudo a ver com esse nosso momento. Está escrito assim: enquanto a igreja vivia, se desenvolvia, enquanto a igreja compartilhava a fé entre eles e na comunidade,
enquanto aqueles primeiros cristãos testemunhavam daquilo que Deus estava fazendo na vida deles, diz o versículo 47, e enquanto louvavam a Deus, contando com a simpatia do povo, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amados, é isso que acontece na vida desta igreja nesta manhã. Nós vivemos a vida comum da igreja. Nos reunimos aqui durante a semana, aos finais de semana, nos reunimos aqui nos nossos cultos, nos nossos encontros de congraçamento, nos nossos cafés, nos nossos jantares, nas nossas reuniões gostosas. Esta semana tivemos, na quarta-feira, feriado, um churrasco com os casais, uma porção de casais, nem sei quantos irmãos tínhamos aí, mas um grupo enorme. Todos esses eventos fazem parte da vida desta igreja. Enquanto nós vivemos a vida comum da igreja, enquanto ensinamos a Bíblia nas nossas escolas bíblicas para as famílias, para as crianças, para os jovens, para os adultos, enquanto fazemos isso, a palavra diz, o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. É isso que acontece hoje na vida desta igreja. Deus está acrescentando algumas vidas novas à membresia da igreja local. Irmãos, irmãs, juniores, que já compreenderam a graça de Cristo em suas vidas e por isso estão recebendo o batismo. O conselho espiritual, a liderança espiritual desta igreja, conforme prevê os nossos estatutos, não adota batizar crianças, porque o batismo tem que ser resultado da fé. Mas nós entendemos que os juniores, eles têm condições de exercer fé. Eu sou apaixonado pelo trabalho da Aliança Pró-Evangelização das Crianças, que trabalha na evangelização de crianças ao redor do mundo. E, estatisticamente, eles têm anunciado que crianças a partir dos 4 anos já têm condições de conceber a fé como resultado de uma experiência com Deus. Há uma estatística que diz que entre 4 e 14 anos acontece o maior índice de conversão, de vidas que realmente compreendem a fé em Jesus. E a nossa experiência nessa igreja por mais de 2 décadas é que os infantes, os juniores que professam a sua fé, têm realmente sido uma confirmação deste fato. Assim sendo, o Estatuto da Igreja prevê o batismo a partir dos 12 anos, mas mesmo antes, já a partir dos 10, dos 9, dos 11, quando esses infantes professam a sua fé com segurança, autenticado pelos pais, a liderança espiritual da igreja ministra o batismo. Assim sendo, nós temos adultos, jovens e juniores recebendo o batismo nesta manhã em testemunho da sua fé. O que para nós, como igreja, é uma alegria. E eu tenho aqui 16 batizandos que declararam sua fé, a liderança espiritual da igreja, professando assim o seu desejo de receber o batismo. E nós vamos fazê-lo agora, na certeza de que estamos obedecendo um mandato do Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra,
todo louvor. Peço que os irmãos acompanhem com reverência, mas com muita alegria, viu? Especialmente os parentes. Nós não temos nenhuma dificuldade com as fotos, com os acompanhamentos familiares, porque este para nós é um dia muito feliz, e a família precisa participar disso com toda a alegria que esse ambiente lhe permite. Sejam bem-vindos e participem conosco desse ato de batismo. O grupo vai cantar e nós vamos nos preparar, tá bom? Quero informar a igreja que nós vamos ministrar o batismo, os batizandos vão trocar suas roupas, vão voltar para cá, porque nós vamos encerrar com a ministração da ceia com os nossos novos irmãos, tá bom? Então, por favor, ninguém saia assim que o batismo terminar, está bem? Amanhecer com Deus é
Tenho muita alegria como pastor quando uma família declara a sua fé em Jesus, reconhecimento da graça de Cristo e assim declara o desejo do batismo. Como isso alegra o coração do pastor. A gente tem muitos exemplos aqui nesse auditório de um filho que chegou, foi batizado, depois a mãe, depois o pai, depois o outro irmão. Mas como é gostoso quando a gente tem a família toda. E eu tenho muita alegria na família do Eric, da Camila, do Danilo e do resto da família que está ali, ó. Vovó, vovô, vovós, vovô, irmã, tio. Vocês não imaginam a alegria de nós como igreja em tê-los aqui. E Eric, eu quero começar com você, porque você é o pai da família, né? É o chefe desta família amada. E Eric já declarou a sua fé, já testemunhou da pessoa de Cristo como seu Salvador pessoal. Já nos fez saber que Jesus é seu Salvador. E mais do que isso, que essa família tem um lema, e é o lema de Josué, lá no capítulo 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eric, em testemunho da sua fé, como ministro de Deus no Evangelho de Jesus, por causa do seu testemunho de fé, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica aqui para você sair junto com a esposa. Camila, alegria ver a mãe, o esposo e o filho firme em Jesus, caminhando com Cristo, testemunhando a sua fé. Por causa do seu testemunho, da sua fé declarada, como ministro de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Danilo, em testemunho da sua fé, como ministro de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Márcia, uma alegria enorme ter a Márcia aqui. Primeiro veio a sogra, depois eu batizei o sogro. Cadê o Alexandre? Eu acho que ele chegou. Estava meio gripado, que bom que pôde vir. Já tenho aqui algumas sobrinhas e hoje tenho a alegria de batizar essa irmã em Cristo. Faz uma bala de coco que é uma delícia. Mas ela vibra com a sua fé. Eu recebi lá no meu e-mail um convite que ela fez
para distribuir para os amigos, convidando para o culto de hoje. Espero que alguns tenham aceito o seu convite. Márcia, muito gostoso estar com você. Em testemunho da sua fé em Cristo Jesus, como ministro de Deus no Evangelho deste Cristo, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nayara também representa uma família. A mãe está ali, a mãe. E tem a irmã, que é a Sara. E eu tenho muita alegria quando as irmãs estão juntas, caminhando juntas, como irmã em Cristo, como irmã de sangue. Que Deus te abençoe. Duas irmãs. Nayara, em testemunho da sua fé, como ministro de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sara, grande mulher, uma história inteira para escrever ainda sobre a sua fé em Jesus. Como ministro de Deus, em testemunho da sua fé, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o Léo, e atrás dele o pai. Ele fez questão de vir porque ele falou: pastor, vai que escapa da sua mão, eu preciso estar lá para segurar meu filho. Como eu tenho alegria, cadê a Kátia? Como eu tenho alegria em batizar este menino, porque eu acompanhei a vida dele desde o ventre até aqui. E vi e tenho visto as transformações que Deus tem feito na vida dele, como um jovem, mas que já entende a sua fé em Jesus. Sejam fortes, como diz a Bíblia, jovens, para testemunhar da sua fé nesse mundo tão difícil. Eu tenho muita alegria no batismo dos jovens, porque eles têm a vida toda pela frente, para mostrar a fé, para mostrar que Cristo é Senhor e Salvador na vida deles. Léo, em testemunho da sua fé, como ministro de Deus no Evangelho de Jesus, eu batizo você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, dois irmãos. Esse aqui, o único problema dele é ser palmeirense. Ele falou: pastor, pode ir com a camisa do Palmeiras embaixo? Eu disse: eu acho que eu não vou batizar, mas ele me desobedeceu. Alegria muito grande. Olha lá sua mãe e seu pai chorando. Ele disse que você não ia chorar. Sofia, alegria para nós. Alegria para a igreja, ver os pais encaminhando os seus filhos e acompanhando-os neste princípio da vida cristã como igreja de Jesus. E é assim que eu vejo, Ed, sua família, servindo e amando esta igreja, e agora um pouco mais, com seus dois filhos no batistério. Sofia, pelo testemunho da sua fé, como ministro de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, eu batizo você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre uma experiência nova batizar um palmeirense.
ele é alegre, feliz. Mas o Davi conhece Jesus, conhece a Bíblia, tem sempre uma resposta segura sobre a sua fé em Jesus, mesmo menino. E eu dizia para ele hoje, o batismo não vai fazer você um adulto, mas vai fazer você, com certeza, compreender mais a sua responsabilidade como igreja de Jesus. E assim é de que eu quero ver seus filhos crescendo no conhecimento de Cristo, porque eles têm Cristo no coração. Giga, é assim que nós o chamamos, em testemunho da sua fé, e como ministro de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, eu batizo você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê o pai e a mãe? Os pais estão ali. Rodrigo e o vovô também, lá atrás. Esta é a Catarina, estudante da Bíblia. Cobraram de mim hoje, pastor, o senhor não vai dar aula? Tem que dar aula, tem um pedaço da apostila para estudar. São amantes da Bíblia e já aprenderam a amar a Jesus. Tenho muita alegria com vocês, papai e mamãe, vovô, vovó, pelo testemunho de fé dos seus filhos, andando nos caminhos dos pais e dos avós. Ao Senhor toda a glória. Catarina, em testemunho da sua fé, como ministro de Deus no Evangelho de Cristo, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rebeca, ali a família aqui, no primeiro banco, papai, mamãe, vovó, os tios, todos aqui para se alegrarem com você. Como eu creio nessas velas que têm uma vida toda para queimar, sabe disso, não é? Os nossos infantes são velas longas, vão viver a vida toda testemunhando a sua fé em Jesus, e eu creio plenamente nisso. Por isso, Rebeca, em testemunho da sua fé, como ministro de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui temos outra jovem, com esse jeitinho doce de ser. A Luísa tem um testemunho muito gostoso de ouvir da sua fé em Jesus. Os pais vibram com ela. Onde é que está o Nil? Ah, está lá. Ah, o papai daqui. O papai daqui. Mas a mamãe está lá, ó. Que bom. Luísa, em testemunho da sua fé, que é real e a gente crê nisto. Como ministro de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, eu batizo você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o Cauê. A mamãe ali. Papai por aí. Cadê o Fabiano? Está ali? Os jovens têm um testemunho firme e forte a respeito da sua fé em Jesus. E nós nos alegramos muito com isso.
o que nos dá alegria em acompanhá-los, em atendê-los e em cumprir neles os mandamentos do Senhor. Aquele que crer e for batizado será salvo. Cauê, em testemunho da sua fé como ministro de Deus no Evangelho de Cristo, eu batizo você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha lá o pai ali, a mãe filmando ali. Este é o Felipe. Uma alegria enorme, como pastor da família, estar aqui com vocês no batismo do seu filho. Que a graça de Cristo continue abençoando sua casa, como tem sido até aqui, e vocês abençoando a igreja, como tem sido até aqui. Nos alegramos com vocês e nos alegramos com a decisão do seu filho Felipe, que testemunhou a sua fé e por isso, em testemunho dela, sua fé em Jesus, como ministro de Deus no Evangelho de Cristo, eu batizo você, Felipe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o Cauã, o menino que... Luan, Cauã. Esse é o Luan, que mora pertinho da nossa igreja aqui. Mas não basta morar perto da igreja. Ele quis dar passos além, buscando mais em Jesus, a salvação em Jesus. Creio que Jesus realmente nasceu, morreu na cruz e ressuscitou para salvá-lo. E Cauã, em testemunho da sua fé, como ministro de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito esperado. Há alguns anos atrás, em casa, lendo a Bíblia juntos, Poliana, irmã do Marcos, testemunhou da sua fé em Jesus. E naquele dia de manhã a gente perguntou: Marcos, você já tem Jesus como Salvador? Ele falou: ainda não. Você quer fazer isso agora? Quero. E orou pedindo que Jesus fosse seu Salvador. De lá para cá ele queria se batizar. Falou: pai, eu quero me batizar. Ele disse assim: fale com seu pastor. Ele falou com o pastor e o pastor falou: fale com seu pai, né? E agora? E desde esse dia, então, tem 1 ano e alguns meses que ele tem esperado para vir até aqui e testemunhar sua fé em Jesus. É uma alegria para nós e é um privilégio. Sou grato à liderança, ao pastor, por me dar o privilégio de batizar meu filho na igreja que tem nos acolhido em todos esses anos de ministério em São José dos Campos. E nós queremos, como pai e mãe, Priscila e eu, nos comprometer a andar firme com Marcos André nos caminhos de Jesus. Esta semana, pensando no que ele quer ser quando crescer, uma das coisas que ele disse é que quer ser pastor e cantor. O coração do pai gelou 2 vezes. E a gente ora que o Senhor nos dê a graça de seguir pelo caminho de um homem que prega a palavra e cante única e exclusivamente para o Senhor Jesus. Amém. E agora, Marcos André Lemos Lima, como ministro do Evangelho, na autoridade concedida a mim pela Igreja do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, Marquinhos. Estamos felizes, sim,
louvores a quem? Ao nosso Deus, que a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar a Ele. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que na mais alta glória desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todo seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adora o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem as honras e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Oh, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória, seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, benditos. Mil vezes mil louvores. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou, bendito Salvador. Amém. Podemos sentar. Vamos concluir o nosso culto com a ceia do Senhor. Uma alegria enorme para a igreja este momento. Um momento em que a igreja se alegra com os novos irmãos que chegaram para a membresia da igreja pelo batismo. Hoje à noite teremos um momento muito especial ainda, porque a igreja, ela entrega para os batizandos um certificado de batismo, e faremos isso hoje à noite, porque agora queremos ministrar a ceia com eles. E também alguns irmãos, famílias, que estão conosco já nesse segundo semestre, e o Conselho Espiritual já os recebeu por transferência à membresia da igreja local, mas ainda não foram recebidos no culto público. Faremos isso hoje à noite, então um momento especial para a vida da igreja. A mesa que temos aqui, meus amados irmãos, ela é uma declaração de obediência a uma ordenança. Batizar é uma ordenança, ministrar a ceia é outra ordenança. E são essas duas ordenanças que nós encontramos na Bíblia para a igreja. Não temos uma terceira ordenança, uma quarta, uma quinta. Esses são os dois ritos para a igreja evangélica: batizar e ministrar a ceia do Senhor.
Essas são as marcas que identificam a igreja: batizar e ministrar a ceia do Senhor. E o primeiro a fazer isso foi o próprio Jesus. Era quinta-feira, véspera da sexta, quando ele iria então ser crucificado no nosso lugar pelos nossos pecados naquela cruz. E era quinta-feira ainda durante o dia, antes do pôr do sol. Portanto, era quinta-feira para os judeus e quinta-feira para nós. E Jesus disse assim para os seus discípulos: vão até a cidade, vocês vão encontrar lá um homem, e ele vai oferecer a casa dele. Vocês digam para ele: o mestre quer celebrar a Páscoa na sua casa. E assim os discípulos foram, encontraram um homem, e já ao cair da tarde, agora já era sexta-feira. Você sabe que para o calendário judaico, o sol se pôs, o dia já é o outro. Já não era mais quinta, já era sexta. E estava Jesus à mesa com os seus discípulos. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Amados irmãos, este texto que eu li de Mateus capítulo 26, e os irmãos sabem que eu leio sempre esse texto, sempre que posso leio esse texto. Esse texto marca a primeira ceia, que Jesus mesmo celebrou, que Ele mesmo introduziu na vida da igreja, e que Ele mesmo disse que era para que nós fizéssemos isso todas as vezes, até aquele dia em que o faríamos com Ele, no reino do seu Pai, na glória. Esse texto para mim é precioso para um momento como esse, porque esse texto nos faz entender o que é a ceia, esta ordenança sagrada. O que é esse ato que a igreja celebra tantas vezes? Nós aqui 2 vezes por mês, regularmente. O que é a ceia do Senhor à luz desse texto? Meus amados, em primeiro lugar, a ceia do Senhor é a materialização do Evangelho. Evangelho é boa nova. Evangelho é uma palavra cuja tradução significa boa notícia. Os anjos avisaram os pastores lá na campina de Belém: não temas, eis que vos trago boa nova, boa notícia, de grande alegria, que vai ser para vocês e para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi, para vocês, o Salvador, que é Cristo Senhor. Boa notícia. E esta mesa, meus amados irmãos, ela materializa essa boa notícia. Ela nos faz ver, ela nos lembra a boa notícia. O Evangelho é o próprio Cristo. Ele é o próprio Evangelho. Ele é a boa nova. Ele é que veio do céu. Ele é que é o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Ele, Jesus. E o que celebramos aqui, quando tomamos o pão e o cálice, é a morte e ressurreição dele. Foi assim que ele disse para os seus discípulos: isto é o meu corpo, um símbolo. Isto é o meu sangue, um símbolo. Porque lá estava ele, com os seus discípulos naquele momento. Na ceia, a promessa de um Cristo que haveria de vir se cumpre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o cumprimento de que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente, falando da vitória de Cristo sobre o diabo. E graças a Deus, porque esta vitória já aconteceu. Graças a Deus, porque para nós
E para quantos já receberam Cristo como Salvador, a vida eterna é uma realidade. Haveremos de morrer fisicamente, isso é um fato. Como diz a minha mãe, com 101 anos, ela não está ouvindo, porque o Senhor está chamando, mas ela não ouve, tem problema de audição, não é? Alguns vão ficando, mas irmãos, ninguém vai completar 101 anos assim facilmente, só minha mãe. 102, 103, 105, 110, quem vai chegar lá? Um dia vamos morrer. Mas meus amados irmãos, a vida da qual eu falo não é neste corpo físico, sofredor, que adoece, que sofre, que chora, que tem medo. A vida é a vida que está lá dentro, é quem nós somos de fato e de verdade. É aí que mora a eternidade para aqueles que já têm Cristo como Senhor e Salvador. A ceia, meus amados irmãos, ela materializa a boa notícia, o Evangelho, Jesus. Em segundo lugar, a ceia do Senhor é o último outdoor do céu, é o último aviso, não tem outro. Jesus não nos deixou nenhuma outra forma de pregar o Evangelho, a não ser falando da sua morte e ressurreição por pecadores que ainda não receberam a graça salvadora de Cristo. A ceia é uma mensagem. Esta mesa prega sozinha, só de olhar para esses elementos, qualquer um de nós aqui consegue imaginar Cristo na cruz. Cristo na cruz. E sabe por que ele foi para a cruz? Por causa do seu pecado. Camila, Eric, por causa do seu pecado. Cristo foi na cruz por causa de nós. Esta mesa nos faz lembrar que Deus não vai dar outros outdoors, com outras mensagens. Nós lemos na carta escrita aos Hebreus, no primeiro capítulo, que Deus no passado falou de muitas formas, pelos profetas e de tantas maneiras, mas agora Ele fala só pelo Filho, só por Jesus. E Jesus é este do qual nós celebramos morte e ressurreição com alegria, porque Ele venceu a morte. A ceia é o nosso último outdoor. Ela é o último acordo. Jesus, quando pega o cálice e o pão, e Ele diz para os seus discípulos: este cálice é o cálice da nova aliança, nova e última, nova e derradeira, não tem outro acordo. Você quer encontrar com Deus um dia? Então conheça Jesus. Você quer encontrar o caminho do céu? Pois ande com Jesus. É Ele, só Ele, que leva pecadores ao céu. E Ele faz isso porque o Pai lhe revela os que vão sendo salvos. Mas se hoje, de repente no seu coração, você está entendendo a mensagem de Cristo, talvez Deus esteja falando com você por esse culto, por esse ato, por esta palavra. Não tem outro recado de Deus para a humanidade. O recado de Deus para a humanidade é Cristo na cruz, morrendo para salvar pecadores como nós. E a terceira e grande mensagem que esta ceia nos dá é que ela é a mais enfática, a mais contundente de todas as mensagens bíblicas sobre o triunfo da vida sobre a morte. Se tem uma mensagem bíblica que esta mesa transmite para mim, é que ela transmite a mensagem da vida, da vitória da vida sobre a morte, o triunfo da vida sobre a morte. Há um ditado por aí que diz assim: a gente dá jeito para tudo, só não dá para a morte. Pois eu quero dizer para você que esse ditado não tem valor nenhum para nós os cristãos, para você que crê em Cristo. Porque a morte já foi derrotada. A morte não tem mais poder. Você viu o que Jesus diz aqui? Ele diz assim para os seus discípulos: olha, eu estou tomando essa ceia com vocês hoje, mas não a tomarei mais aqui. Mas vou tomá-la um dia com vocês, lá no reino de meu Pai. Promessa minha. E Cristo não falha com as suas promessas. Meus amados irmãos,
Se Jesus fez essa promessa para nós, nós haveremos de tomar ceia um dia com Cristo da casa do Pai. E na casa do Pai há muitas moradas. A casa do Pai é uma imensidão que você não faz ideia. A casa do Pai é algo que não cabe no nosso entendimento, não cabe nos nossos corações, não cabe. A casa do Pai, dita por Jesus, tem mansões celestiais. E Jesus disse um dia, eu vou tomar ceia com vocês lá. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus sabia que passaria pela morte, mas de que venceria a morte. Jesus sabia de que o Pai lhe daria vitória sobre a morte, como de fato deu. E ao terceiro dia, quando aquelas mulheres foram ao túmulo levando aromas para embalsamar o corpo, para preparar o corpo, como era costume, o anjo disse, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aí, já ressuscitou. E aí Jesus começa a aparecer para elas, para os discípulos, para um grupo, para outro grupo e para mais de 500 pessoas, porque o Pai cumpriu aquilo que haverá de cumprir em nós. Esta mesa, meus amados irmãos, diz para mim, os lugares dos mortos dessa cidade não são o destino final de nós que cremos em Cristo como Salvador. Cemitério não é lugar para crente, é lugar para corpos mortos, mas a vida interna que está em nós haverá de viver eternamente na presença de Cristo. Esta é a promessa e esta mesa nos autentica isso. Tenho muita alegria, meus amados, vocês que receberam o batismo hoje, estão por aí, em ministrar esta ceia com vocês nesta hora, porque ela representa tudo isso e mais algumas coisas, mas que vocês tenham muita alegria, como nós temos todo o tempo, de participar da mesa do Senhor, e é o que vamos fazer agora, mas eu não posso deixar de advertir, e esta advertência é para aqueles que já receberam o batismo, mas que de repente, por alguma razão, falta-lhes alguma intimidade com Deus o Pai. Por alguma razão, Deus tem sido negligenciado na nossa vida. Por alguma razão, nós temos andado de costas para Deus. Esta mesa, meus amados irmãos, é para abençoar vidas. Esta mesa é para nos lembrar das bênçãos espirituais que Deus tem para nós. E eu não posso deixar como pastor de dizer, se a sua comunhão com Deus está bloqueada e interrompida, não participe desta mesa sem confessar pecados, sem se declarar para Deus, Deus, eu sei que estou distante, mas eu quero hoje assumir um compromisso com o Senhor. Eu quero hoje restaurar a minha vida com o Senhor. Eu quero hoje restaurar a minha comunhão com o Senhor. Esta mesa para mim é uma das coisas mais sublimes, é uma das mais sublimes partes do culto cristão. Você não deve fazer dela uma pedra pesada na sua vida. Ela é para a sua alegria espiritual. E eu tenho que dizer isso a você. Me alegro muito com você que pode participar da mesa e que o faz na expectativa de ser abençoado. O apóstolo Paulo disse, examine-se, pois, cada um a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. Porque quem o faz sem discernir o corpo, a igreja e o seu papel como igreja, não traz para si as bênçãos que o Deus tem reservado. Por isso, faça-o na intimidade com Deus, por favor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Davi escreveu no Salmo 139,
Sonda-me, ó Deus, o coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pode fazer esta oração? Faça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Abra o seu coração, fale com Deus e faça deste momento um momento de bênção na sua vida. Pai, obrigado por esta mesa, obrigado pelos irmãos que vão participar dela agora, obrigado pelos privilégios que o Senhor tem nos dado como Igreja do Senhor. E eu peço que o Senhor agora nos receba nesse ato de culto, ao tomarmos este pão e bebermos deste cálice. Sabemos, ó Deus, que são símbolos. O pão é o pão mesmo, produto do trigo, e o vinho, produto da uva, mas representam, simbolizam, ó Deus, a vida do Teu Filho Jesus entregue por nós naquela cruz. E nós cremos nisso, cremos no poder da morte e da ressurreição de Jesus. Por isso, ó Deus, nós nos alegramos contigo nesta manhã. Dá-nos alegria em participar deste momento. Ouve as orações dos teus filhos que estão se aproximando do Senhor. Que todos nós que vamos lançar mão deste pão e deste cálice, o façamos agora, na alegria do teu Espírito. Ó Deus, abençoa esse nosso momento, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos que vão participar do pão, por favor, se você pode, fica em pé até receber o pão. Depois você pode sentar-se para oração. Isto é o meu corpo, disse o Senhor Jesus. Tomai, comei.
Depois de dar o pão, Jesus também tomou um cálice. E esta é a ceia bíblica, o pão e o cálice. Chamou os discípulos e disse: agora tomem o cálice da nova aliança, novo acordo e último aviso. E este acordo que o Pai faz é incondicional, vem de cima, é do Pai, é dele, foi ele quem fez, é ele quem administra. Se você participou do pão, eu o convido também para participar do cálice. Por favor, se pode, fique em pé. Repete lá para ele. Terminar com ele, né? Então, preferível que termine com ele, tá bom? A palavra do Senhor nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque Ele nos amou primeiro. Antes de nós o amarmos, Ele nos amou, nos alcançou, nos chamou. E a prova disto foi lá no Calvário, na cruz, quando nenhum de nós entendíamos o que estava acontecendo naquela cruz, quando os seus discípulos não entendiam nada, ali estava acontecendo a expressão máxima do amor de Deus, Jesus, pelos pecadores. É assim que nós queremos concluir esse culto, cantando este hino que nos faz lembrar como Deus nos ama. Vamos cantar? Cante. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isto aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim desse amor revelar. Ele quer que eu o siga cada dia.
estar em pé agora? O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se tornou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e seu amor compartilhar. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só mais diz. Estou contigo, venha o que vier. Não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. Assim ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, amor de meu Jesus. Assim ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, amor de meu Jesus. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixa só mais diz. Estou contigo, venha o que vier. Não te deixarei. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Amém. Ao Senhor toda glória, honra e louvor. Ele é digno de receber a nossa adoração. Quero desejar um bom almoço às famílias, com os irmãos que receberam o batismo. Danilo, você pode pagar o almoço para o seu pai, tá bom? Belezinha. Irmãos, que tenham uma boa tarde sob as bênçãos do nosso Deus. E à noite, às 7h15, nós voltamos para cá. Estamos em pleno mês de missões e hoje o nosso culto vai falar sobre missões urbanas. Missões como tarefa da igreja nos seus arredores. Tivemos aqui alguns dias atrás o pastor Edilson falando como que tem feito missões com crianças de rua, com as escolas ali em São Paulo, e nós estamos com esse missionário, você sabe disso. E hoje à noite o nosso tema vai ser missões urbanas. Há muita coisa a fazer como igreja, seguindo Jesus, cuidando dos que precisam da igreja nas ruas, nas escolas, através do ensino, e esse é o tema do nosso culto hoje. Quero lembrar que também à noite nós vamos entregar o seu certificado, tá bom? Então todos vocês que foram batizados, tragam seus parentes aqui de novo, para nós tirarmos fotografia e termos um tempo gostoso com vocês hoje à noite. Lembrando que no próximo sábado, dia 25, o Ministério de Mulheres está organizando uma caminhada pela saúde, tá bom? Eu vou repetir o aviso aqui logo mais à noite, mas as irmãs pediram para que eu não deixasse de falar para você. Então, próximo sábado, 8h30 da manhã, aqui na igreja, vamos sair daqui para uma caminhada pela saúde, tá bom? Olha lá, está lá. Então, você é o nosso convidado para estar aqui e ter uma manhã conosco no próximo sábado, dia 25. Que Deus nos abençoe. Um bom almoço e uma boa tarde. E agora, Senhor, que as bênçãos do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação do Teu Espírito sobre nós e a graça salvadora de Cristo Jesus sejam conosco hoje, agora,
nesta manhã festiva e gostosa, e conosco permaneçam, Senhor, as tuas bênçãos, o teu cuidado, a presença constante do teu Espírito e a graça de Cristo até que Jesus Cristo volte. Amém. Bom domingo, boa tarde, até a noite para os irmãos. E vocês podem abraçar os novos batizandos que estão por aí, tá bom? Olhem, batizados e família, por favor, fiquem no templo para a foto. Vejam o aviso aí. Batizados e famílias, por favor, fiquem no templo para uma foto.